Vocês acabaram de sentar. Vamos levantar de novo? Isso. Tá vendo que não dá sono? Né? Tá pago. Gente, vamos lá. Tem um tema agora. Criança mais saudável, adulto feliz. Pura verdade. Não é não? Então vamos receber esse tema com muita energia. Lembra da energia? Ou já tá fraco já? Tá fraco não? Sacode a pessoa que está do seu lado. Ânimo! Isso! Bora! Vamos receber a Paula Colombe! Vamos começar de novo. Bom, 2 horas. Tem alguém com fome aqui? Não. Que bom, porque eu tenho uma historinha para contar. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Vamos lá. Em uma noite muito linda, de junho, onde se comemorava a festa de São João, uma família estava festejando essa noite com fogueira, bebida, crianças, quando aquela noite maravilhosa foi interrompida por gritos que causaram terror na família. Esses gritos vinham de uma casa vizinha e eram gritos de criança. Tá? Era uma criança que estava gritando muito, e nessa festa, na vizinha, onde tudo corria muito bem, tinha uma garotinha muito pequena que ficou muito sensibilizada com aqueles gritos. E os gritos fizeram com que ela, enquanto não fosse ver o que tinha acontecido, ela não sossegou. Vocês podem imaginar uma criança sensibilizada com o choro de outra criança. E quando ela chegou no vizinho, ela viu que tinha outra menina que tinha sido queimada. Ela se queimou perto da fogueira. Bom, essa menininha que ficou sensibilizada, naquele momento foi atingida por uma forte emoção e se preocupou muito, muito em trazer a cura para aquela criança. Mas ela, na inocência dela, nos seus 7, 8 anos, ela não conseguiu lidar com aquela situação, e aquilo acabou traumatizando ela. Bom, o tempo passou, os desafios continuaram, a criancinha cresceu, e quando ela estava por volta de 14 anos, ela, naquela época, isso já faz muito tempo, ela se despedia dos amigos do último ano do ciclo escolar. Ela se despediu e procurou seguir o caminho dela. E o caminho dela qual era? Fazer medicina. Tá? Ela se esforçou bastante, ela acabou passando no vestibular, que foi muito concorrido, concluiu a faculdade dela por volta de 79 e começou a residência médica em pediatria. Bom, nesse momento, ela começa a aprender que ela está sendo treinada e trabalhada para exercer essa profissão. Tá? Vocês podem imaginar, exercer pediatria, todo mundo acha tão gostoso, tão maravilhoso. Ai, aqueles nenês, aquela coisa bonita, né? Mas é um engano, não é assim. Eu estava fazendo minha residência médica na Santa Casa e eu fazia diálise em criança. Eu estava no 3º ano de pediatria, de especialidade, e era fazendo diálise. E foi nesse momento que eu acabei adoecendo e interrompi minha carreira universitária. Sabe, tem decisões na vida que a gente toma que não tem retorno. Esse foi um deles. E eu acabei abafando aquela pessoa que era destemida, que tinha coragem, e fui me fechando. Lógico, a garotinha era eu, né? Vocês já entenderam. E passei a exercer minha atividade, principalmente no consultório. E vou dizer para vocês, foi um tempo de muito desafio.
Nessa época, estava nascendo o meu primeiro filho, era 1985, e eu não sabia, mas naquele momento eu estava sendo muito preparada, não só para ser mãe, mas para ser essa pediatra que hoje eu me transformei. Meu filho veio muito doente, ele acabou tendo vários processos, e eu era formada na Santa Casa, achando que eu era dona de toda a sabedoria, buscava todo o entendimento com meus professores, mas ninguém fazia o diagnóstico, sabe? Aos 12 anos de idade, quando o meu filho, num período que ele estava num surto muito forte de crises de asma, eu percebi, ou então foi uma intuição, que após ele tomar um leite para dormir, disparou um acesso de crise muito forte, muito forte. E me veio uma revelação, que naquele momento ele podia estar desenvolvendo um quadro de alergia. Alergia a quê? Ao leite que ele tinha acabado de tomar. Mas, pessoal, lembram comigo, nós estávamos, isso em 97, não se falava no diagnóstico, eu pesquisei toda a literatura médica naquela época e não se falava de leite. Em 97, imagina, leite. Hoje, nos dias atuais, quando você fala para uma criança que ela tem alergia a leite, a mãe retorna no consultório com uma dieta sem lactose. Vocês podem imaginar a dificuldade que foi? Bom, quando eu consultava a literatura, nós sabíamos que 0,5% das crianças apresentavam o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. E eu mesma custei muito acreditar. Por quê? Foi uma revelação que não foi baseada em estudos, foi baseado numa intuição. Será que foi intuição? Né? Vamos aqui imaginar o que Deus já estava trabalhando na minha vida. Bom, mas ainda resisti bravamente, e foi somente em 2003 que eu ousei e comecei a me lançar dentro do meu ambiente, né, do meu consultório, eu ousei a começar a fazer esses diagnósticos. Então, vocês não têm ideia do que aconteceu na minha vida profissional. Hoje, eu digo que eu tenho mais de 80 mil crianças atendidas, eu tenho mais de 300 mil consultas realizadas, acabei de entregar, né? São 44 anos de pediatria, tá? E foi assim que as coisas acabaram acontecendo, evoluindo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, se o pessoal puder passar o vídeo primeiro, novamente. Quando eu soube que tinha que fazer uma palestra, eu estava pedindo uma direção, algo que eu pudesse trazer para vocês e tocar, de fato. Então, eu vou ter que falar desse garotinho. Esse garotinho chegou na minha sala no dia 9 de agosto. Tá? Foi um quadro, um casal desesperado. Essa criança tem 2 anos de idade e eles tinham sido meu cliente. Quando nasceu, de 0 a 1 ano, eu cuidei dessa criança. E ele estava indo muito bem, muito bem. Até que, por uma conduta que eu tive durante uma consulta, e os pais não concordaram, e eles acabaram deixando de acompanhar a criança comigo. Bom, aí a pergunta, por que voltou? Voltou e a mãe chega e conta a história da criança. Passou 1 ano, essa criança está com 2 anos, e nesse 1 ano eles passaram por 5 pediatras, mais 3 especialistas, sendo 2 gastroenterologistas e 1 alergista, e a criança não tem sucesso. E ainda teve 2 internações nos últimos 4 meses. Vocês sabem por que ele estava desesperado assim? Vocês têm ideia? O que era isso? Dor, sem dúvida. Medo? Criança não fazia cocô. Ela foi para todos os exames possíveis. Essa criança não fazia cocô, gente. Pensa na dor dessa família.
criança passando internações, submetida a tantos exames e não chegaram a um diagnóstico. Isso foi dia 9, tá? Eu não estou aqui, não é mérito meu, tudo que eu aprendi, eu sou dona de casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma vida puxada como de qualquer um, pouco tempo para me dedicar, mas eu vi o trabalhar de Deus o tempo todo na minha vida, sabe? Porque eu olhei para a criança e eu falei, essa criança tem uma proctite. Proctite, o que é isso, né? É um processo inflamatório no reto, decorrente de um processo alérgico à proteína do leite de vaca. Pensa. Então, aí você fala, bom, mas e os especialistas? O que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia é a falta de coragem de ousar um diagnóstico diferente do que a comunidade científica aceita. Tá? Isso, e essa é a minha mensagem, é para isso que eu fui treinada. Só que falar dentro de um consultório, onde eu atendi muitas famílias, eu sei que eu fiz diferença na vida de muitas famílias, tá? Porque vocês podem imaginar uma família aqui que não dorme, tem 1 ano que eles não dormem, 4 meses desesperadores, né? E como este caso, eu tenho vários relatos, mas eu não acho justo isso ficar confinado dentro de um consultório. Então, nesse momento, é o momento que eu resolvi um desafio comigo mesmo, sabe? Porque depois de tantos anos exercendo a pediatria, fechada nesse ambiente, eu estou me lançando para o meu propósito, para a direção que o Senhor me deu, que é tratar crianças e muitas vezes abrangendo toda a família. Porque a criança, ela não vem alérgica sozinha. Quando ela chega alérgica para mim, é uma família inteira com alergia que muitas vezes não foram diagnosticados. É uma dermatite atópica, é uma gastrite, é uma enxaqueca, é uma asma, enfim, é uma infinidade. A alergia atinge vários sistemas, gastrointestinal, respiratório, dermatológico e neurológico. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas hoje vocês têm acompanhado o alto índice de autismo que a gente tem visto. Tem um componente alérgico? Sim. Imunológico? Sim. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Então, o objetivo hoje é realmente trazer essa conscientização para vocês e, a partir daqui, irmos à frente. Já que você passa a continuação do filme, eu quero que vocês acompanhem a evolução em 5 dias. Como é que ele está? Tá ótimo, doutora, graças a Deus. Vamos sentar aqui para a titia ver você. Conta para mim. Você está melhorzinho? Como foram esses dias? Foram ótimos. Vamos lá. Então conta para mim, como é que ele está? Ele tá ótimo, tá fazendo cocô já sem chorar, sem ter dor. Inclusive aqui na clínica ele acabou de fazer um cocô e tá tudo bem. Como a senhora orientou agora, ele tá com o cocô agora um pouco mole, né? Mas faz parte dessa transição do leite. Mas tá tudo bem, ele tá muito mais calmo, não tá agitado, tá dormindo bem à noite. E a alimentação, como é que tá? Trocamos tudo, a gente tá com leite de soja, com a sua orientação, e também algumas coisas que ele gosta, em específico, a gente foi no mercado vegano e compramos tudo sem leite. Aí a nossa casa tá tudo sem leite. Muito bom. Não tem nada mais gratificante na vida de um profissional que foi treinado para colher esse resultado. E isso tem sido o meu dia a dia. Então, agora eu pergunto para vocês, como é que nós vamos evoluir daqui para frente? Né? Como nós vamos caminhar? Eu estou aceitando ideias, gente. Eu estou lá fechada na minha clínica, dentro do meu consultório. Né? É isso que eu estou buscando aqui. Mas, tudo bem, agora a gente pode até pensar, eu queria que vocês me ajudassem, eu vou divulgar aqui meu Instagram,
Pode ser, Jaqueline? Olha, aqui para vocês, eu queria que vocês escaneassem. E nós temos um Instagram aqui. Vocês já abriram? Conseguem abrir? Vamos lá, o celular nessas horas serve para isso também. Pegou o código. Ok? Pois é, pessoal, é isso aqui. Tá bom? Vamos começar hoje. Hoje foi o dia que nós determinamos que nós vamos mudar essa história e vamos sair e levar essa mensagem. O que vocês acham? Posso contar com vocês aqui? O objetivo é atingir muitas famílias, sabe? Trazer cura e mostrar também que os pais também têm uma participação. Quantas famílias que a gente não vai trazer mais saúde? Então, é criança mais saudável? Sim, mas é mais saúde para a família também. Tá bom? Eu agradeço vocês, espero que vocês me sigam, me deem ideias, porque eu não entendo. Essa parte eu não entendo. Eu entendo de criança, tá bom? Então, muito obrigada. Oi? Faz consulta online também. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Vamos... Ok. Vamos lá, nós temos algumas perguntas, Matheus. A fome vai ter que esperar mais um pouquinho. Oi. Você acredita que leite in natura, com esse leite UHT, que é um processado, porque hoje a gente sabe que tem um trabalho muito forte sendo feito em cima de leite A2? Sim. Então, essa é a minha... Bom, eu vou trazer uma coisa muito particular para vocês. Vocês entenderam que meu filho teve todos os processos. Quando eu fui buscar o histórico da família, eu fui atrás. Eu sou alérgica também. Não tão alérgica quanto o meu filho, porque o meu filho, se comer uma coisa hoje, amanhã ele está com amidalite, ok? Entenderam? Amidalite. Então, o quadro clínico é muito variável e, muitas vezes, não existe associação entre a ingesta e o quadro que vai desenvolver. Bom, e o que está acontecendo? Então, meu filho é alérgico, eu sou alérgica, e quando eu busco o meu histórico, meu pai é alérgico. Ele teve que ser criado por uma... Naquela época, se falava em ama de leite, tá? E, naquela época, não tinha tanta contaminação, era um leite muito mais puro, in natura. Nós estamos falando de 1930, 33. Tá? Então, hoje, o que a gente sabe que essas frações proteicas podem desenvolver o mesmo quadro alérgico. Tá? Eu não comentei recentemente que eu tenho tido essa informação, mas não tem trabalho científico ainda que mostrando que o leite A2 tenha uma evolução diferente. Tá bom? Oi. Vamos dar um microfone para ela, porque eu acho que vai ajudar a esclarecer todo mundo. Aqui. Então, a Isadora, minha filha, né? Em 94 ela nasceu. E você disse em 97 você estava com dificuldade, né, de diagnóstico. Agora, imagina eu ir lá em 94, uma menina que chorava dia e noite. Dia e noite. Teve um dia, 4 horas da manhã, eu e o pai dela segurando ela simplesmente virou assim e apagou. Aí nós dois, né? Morreu. O que aconteceu? Ela estava exausta. Ela simplesmente desmaiou de sono. Porque ela não dormia e nem deixava a gente dormir. Aí os médicos, pediatra, né? Não, e não tinha nem variedade de leite de soja, essas coisas. Foi um sofrimento muito grande. Aí fiz um tratamento com ela, homeopático, que fez uma reversão e uma melhora na vida dela. Mas até hoje, Isadora sofre muito com a lactose.
Não né? é lactose. Então, aí é você que tem que dizer isso para as mães. Eu porque preciso ela, esclarecer. nós tiramos a lactose. Até hoje ela come coisas que não tem lactose. Não é lactose. E ela tem enxaqueca, Enxaqueca. a acne dela é assim, ó, explode. Isso. E eu, como, né, estética integrativa, entendo tudo isso. Mas você, como uma doutora especialista nisso, vai nos ajudar muito sobre isso, porque eu vivi isso. Infelizmente, a gente não tem um tratamento específico ainda. Tá? O tratamento consiste em exclusão do leite de vaca, total. Tá? O que nós sabemos que pequenas ingestas esporádicas para as pessoas mais alérgicas, elas vão conseguir tolerar essa exposição à proteína do leite de vaca. Então, esse é um erro que se comete com muita frequência, comete-se também até profissionais da área da alimentação, a confusão entre lactose e proteína. Lactose é um açúcar, gente. Açúcar distende abdômen e dá diarreia. Não dá mais nada além disso. Alergia, quando falamos de proteína, é um quadro de alergia. É rinite, sinusite, bronquite, asma, dermatite atópica, gastroenterocolite, esofagite, proctite, que vocês viram o drama dessa família, sabe? Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque eu achei que, nessa plateia, com certeza, nós temos... Acho que todo mundo tem contato com uma criança. E todo mundo, talvez, já sofreu e viu a dor de uma família sofrendo com esse problema. E é um problema que não é conscientizado, gente. Por quê? Vai contra duas indústrias. Certo? Falei tudo? Ok? Vamos lá. Bom, a rigor, a comunidade científica não aceita a substituição por leite animal. Porém, na prática, no dia a dia, quando eu comecei a fazer esse diagnóstico, era uma grande opção leite de cabra. E nós não tínhamos reação. Tá? Na prática, eu aceito, acompanho as crianças, aceito a escolha dos pais e eu tenho tido bom resultado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Ok, pessoal, acho que está todo mundo com fome. Uau. Ok, tem ali, Matheus, mais uma. Manda ver. Vamos lá? Qual seria a melhor opção do leite hoje para ser indicada? Ok. Bom, para adulto, principalmente esse pessoal que gosta de whey e tem quadro de alergia, existe um tipo de whey que é hidrolisado, isolado e hidrolisado. Então, você pode fazer uma suplementação proteica com produtos, porém, continua sendo industrializado. Tá? Para a criança, hoje nós temos fórmulas que nós chamamos de fórmula infantil à base de proteína de soja isolada. O que quer dizer? Você pode consumir qualquer proteína de soja que você encontrar no mercado? Não. A isolada, ela subentende que foi tirado o hormônio feminino. Ok? Eu tenho esse testemunho, meu filho tem 38 anos, ele toma soja até hoje, e esse mito, porque tinha que ser levantado alguma coisa para bater contra o uso da soja e manter o consumo de vaca, certo? Então, levantou-se esse mito, mas a gente não tem visto na prática do dia a dia alterações, nem na menina, nem no menino, por conta das isoflavonas. Ok? Ok, obrigada. Ei, show, vamos.